A MRV Incorporação teve uma alta de 5,9% nas vendas líquidas do quarto trimestre de 2025. Segundo a prévia operacional da incorporadora, os lançamentos da divisão somaram cerca de 2 bilhões e 850 milhões de reais nesse período, representando então uma alta de mais de 20% na comparação com o terceiro tri. A empresa também afirmou que a geração de caixa ajustada alcançou 102 milhões e 300 mil reais também no quarto trimestre. Para comentar todos esses números da prévia operacional da companhia, temos conosco aqui o Ricardo Paixão, que é CFO da MRV & Co. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo aqui ao CNN Money. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer é nosso, Ricardo. Deixa eu começar te perguntando já sobre esses números que vieram muito bem aqui na MRV, que aumentou, então, o seu número trimestral de vendas dos últimos 5 anos, superou o guidance, então, como a gente comentou, de 8,5 milhões de reais. Ricardo, eu queria entender primeiro quais foram os pilares comerciais que permitiram esse desempenho mesmo aí diante de um cenário de juros mais restritivos no Brasil. Perfeito, Gustavo. Bom, a MRV opera quase que totalitariamente, né, perante uma fonte de funding, que é o funding do FGTS, tá? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, dentro desse ambiente, o cenário o nosso cliente ele fica protegido de uma eventual aumento, né, uma eventual taxa de juros alta, tá? Por quê? Porque o funding do FGTS ele tem um juros mais baixo, tá? Então, meu cliente, os juros Selic a 2 ou 3%, ou a 14 ou 15, ele paga os mesmos 5,5%, 6%, né? Em função de estar pegando o dinheiro do FGTS dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, todo o arcabouço que existe hoje do programa habitacional, tá? Contando com subsídio, novos recortes de faixa de renda, atualmente a gente conta também com subsídios estaduais, tá? E com uma demanda muito grande que tem, né, um déficit habitacional muito grande, então todos os fundamentos são muito fortes, né? E isso daí, quando a gente consegue encaixar um produto que cabe no bolso do cliente, uma prestação que cabe no bolso do cliente, acaba, né, ocasionando o que a gente tem visto aí, que é uma demanda muito grande que vem sendo suprida com o lançamento de projetos e produtos que se enquadram dentro da renda do cliente. Sobre esse valor que subiu 5,9%, né, que ajudou, o que ajudou a alcançar esse valor? Quanto disso veio de um aumento real das unidades e quanto veio aí de um reajuste médio no preço, no ticket? O nosso ticket médio, na verdade, ele não subiu muito, ele tem subido sempre um pouquinho acima da inflação, tá? Mas o principal aqui realmente foi a questão de aumento de quantidade de unidades, né? Isso aí acho que a gente pode colocar também. A gente tem um land bank bastante robusto, muito grande, com mais ou menos 4 a 5 anos ali de lançamento, né, já dentro do nosso banco de terrenos. E à medida que esse banco de terrenos ele vai ficando mais maduro, a gente tem a oportunidade de colocar mais projetos, mais produtos no mercado, tá? Então, a gente subiu, né, 21% o lançamento do trimestre contra o trimestre anterior, tá? Isso, obviamente, acabou aqui empurrando para um volume maior de vendas. Ricardo, um dos empecilhos que empurraram essa alta um pouco mais para baixo, poderia ter sido melhor, é a Resia, que está lá em Miami. Queria entender de vocês quando que o mercado pode esperar, então, uma próxima monetização relevante dessa parte da MRV? Gustavo, pode esperar para breve, tá? Acho que isso aí a gente pode falar. O primeiro TRI de 26, né, já conta com venda de ativos, tá? Já tem ativos em fase final de negociação, né? Então, a gente teve uma queima de caixa na Resia no quarto T de 25, tá? O cenário de 26 vai ser muito diferente do que o que foi de 25, né? Tem várias vendas de ativos já engatilhadas, muitos ativos já estabilizados ou perto da estabilização, né? Então, no 1T de 26, a gente já vai esperar aqui uma um T de 26, a gente já pode esperar certamente uma melhora substancial da geração de caixa vindo da subsidiária norte-americana. Ricardo, você, continuando aqui nessa história, você mencionou uma inflexão importante que aconteceu nessa prévia operacional com esse acúmulo de caixa que permitiu um avanço dessa prévia operacional. Queria entender que, já com esse caixa que vocês têm acumulado, a fase de queima estrutural da MRV já foi definitivamente superada ou a gente ainda pode ver uma volatilidade prevista aí nos próximos trimestres de 2026? Qual que é a perspectiva na sua visão? Perfeito. Então, primeiro uma retrospectiva de 2025, tá? Em 2025 a gente já teve uma margem bruta boa, né?
que se a gente tivesse conseguido ter a mesma quantidade de unidades vendidas e repassadas do que de unidades produzidas, certamente teríamos gerado caixa, né? A gente acabou que teve um descasamento, foram 5 mil unidades no ano produzidas a mais do que repassadas, né? Vendidas e repassadas, e isso acabou gerando um buraco de caixa, né? Versus a nossa projeção inicial, tá? Qual que é a prova disso? Prova disso que no quarto trimestre, onde o volume de repasse e de unidade produzida foi igual, a gente já gerou um caixa importante, tá? Então, para 2026, a nossa projeção, nossa expectativa é que a gente tenha um volume de unidades produzidas muito parecido ou até um pouco inferior à quantidade de unidades vendidas e repassadas. Então, nossa expectativa é de uma geração de caixa forte em 2026, tanto na subsidiária norte-americana, como eu falei anteriormente, como na MRV Incorporação aqui na operação brasileira. Olha, ainda falando dessa onda de otimismo que você traz para a gente, eu vou destacar aqui as recomendações de instituições importantes para compra de ações da MRV, começando pelo BTG Pactual aqui, destacando que essa geração sólida de fluxo de caixa livre no Brasil, como um sinal justamente de recuperação, portanto, trazendo essa recomendação de compra. Também temos o Bradesco BBI, né, analisando que essa tendência positiva de geração de caixa que a gente está comentando aqui contigo e também a redução de complexidade da empresa como fatores positivos também impulsionam a recomendação de compra. Temos até o JP Morgan e o Safra mantendo já uma recomendação mais neutra, estando um pouco mais cauteloso, esperando um pouco mais de tempo para poder fazer uma recomendação ou não de uma forma mais sólida. A gente pode comentar um pouco sobre essas recomendações para esse ano, Ricardo? Acho que podemos sim. Gustavo, acho que uma coisa é consenso, né? Que a MRV está num ramp-up importante de recuperação. Acho que a recuperação operacional já foi, tá? E por que que eu citei, né, anteriormente aqui o ponto de inflexão? Que quem ainda tem alguma dúvida com relação ao resultado da MRV, né, vai ficar muito mais confortável com uma geração de caixa consistente, que é o que a gente vai apresentar ao longo do ano de 2026, tá? Então, eu não tenho nenhuma dúvida com relação às recomendações de compra, né? Obviamente, cada analista tem seu momento, tem seu papel, tem sua visão, né? Mas acho que é meio consenso de que os resultados da MRV vão continuar melhorando fortemente, tá? E aí, qual que é o momento ideal para cada um, né? Mudar de neutro para buy ou de venda para neutro? Aí é com cada um deles. O que a gente pode afirmar aqui é que os resultados da MRV vão continuar numa trajetória importante de recuperação, né? E como você mesmo colocou, hoje o que pesa um pouco mais no papel, que é a operação da Resia, vai ser uma operação geradora de caixa importante em 26. Então, uma desalavancagem importante aqui, acho que vai colocar um fim, né, em algum ponto de interrogação que ainda possa existir por parte de analistas de mercado. Excelente. Eu vou voltar um pouquinho porque você comentou sobre esse descasamento entre repasse bancário, que foi um gargalo em 2025. Eu queria entender se a MRV tem então um plano um pouco mais estratégico para evitar que esse tipo de coisa pressione novamente a próxima prévia operacional, o próximo caixa da MRV. Não, temos sim, Gustavo. Acho que o grande ponto aqui, né, a gente tem que conseguir fazer as vendas, né, para o cliente correto, para que ele consiga aqui os repasses, né, no tempo certo para a Caixa Econômica Federal, tá? Acho que o principal ponto aqui, né, a gente vendeu um pouco menos de unidade do que a gente havia previsto no ano, tá? Esse é um dos pontos. O segundo, a gente teve um pouco, um certo delay, né, um certo atraso nos repasses em função de problemas em cheques regionais, tá? Esses problemas já estão resolvidos, a gente já conseguiu diminuir o nosso backlog de repasse pela metade. Se a gente pegar a comparação do terceiro trimestre de 25 com 4T de 25, né? E a nossa ideia aqui é um plano realmente bastante robusto de incremento de venda, de reforço da equipe comercial, para que a gente consiga performar, né, com um número bem superior ao que a gente alcançou em 2025, quando a gente fala tanto de venda quanto de repasse. Muito bem, agora encaminhando a nossa conversa aqui para o final, Ricardo, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o desempenho da MRV hoje, que está um pouco mais pressionado na Bolsa. O que o investidor talvez não tenha entendido, talvez não tenha levado em consideração com essa prévia operacional que nós temos, que tem perspectivas muito positivas para os próximos anos. Então, Gustavo, sinceramente, eu conversei com o mercado inteiro, né? Obviamente, lembro todas as matérias reportadas, todos os relatórios, e conversando assim, acho que é um consenso que o resultado foi muito bom, tá? Então, realmente, essa performance que está acontecendo hoje no papel, ela está completamente descasada de todo e qualquer fundamento, né? Não existe fundamento diante do que foi apresentado pela companhia para estar, né, para estar
se transmitindo aqui para uma queda forte dos papéis. Na verdade, era esperado uma subida, tá? Se a gente pegar os relatórios de todos os analistas aí, todos eles falavam de uma reação positiva ou levemente positiva do mercado. Ricardo, desejo sucesso no encaminhamento da empresa. Conversei aqui com o Ricardo Paixão, que é CFO da MRV & Co. Muito obrigado pelo seu tempo, meu caro. Obrigado a vocês e até a próxima. Até a próxima.